financiava diversos eventos, inclusive o Daniel Vorcar, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo. Programa do Luciano Huck, entre 2025 e 2026. É dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabiam da origem desse dinheiro? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vocês vão acompanhar um momento em que o senador Flávio Bolsonaro entra ao vivo no Globo News e confronta diretamente a narrativa dos entrevistadores. E esse debate, ele gira em torno, dessa grande polêmica para a captação de recursos para o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o clima esquentou de verdade quando Flávio rebateu as perguntas, expondo que o banco do mesmo investidor, que no caso é Vorcaro, teria injetado cerca de 160 milhões na própria Globo. Preste atenção agora nas perguntas que foram feitas ao senador Flávio Bolsonaro e o clima esquentou, ouça só. A presença do senhor aqui na Globo News, muitas dúvidas que a gente tem sobre esse processo todo. A Malu vai começar fazendo as perguntas. Senador, boa noite, um prazer ter o senhor aqui. Para começar, direto ao ponto, o produtor do filme sobre seu pai, Mário Frias, e a Go Up Entretenimento, que é a empresa que fez o filme, disseram primeiro que não tinha nenhum centavo do Daniel Vorcaro no filme sobre a vida do seu pai. Agora há pouco, o Mário Frias soltou uma nota recuando e dizendo que o contrato foi feito por meio de uma empresa. Eu queria saber, e o senhor, qual a participação do senhor nesse negócio? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu quero agradecer pelo convite. Eu fiz questão, Malu, de dar essa entrevista aqui, porque você é a pessoa que hoje é referência sobre esse assunto. Uma demonstração aqui de que não tem absolutamente nada a ser escondido nessa situação toda. Fiz questão de estar aqui com você, então obrigado pela oportunidade. A minha participação nisso foi buscar investidores para botar de pé um filme privado, com recursos privados, em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro, o meu pai, porque é uma pessoa que está passando por uma grande perseguição, foi vítima de uma farsa por parte de alguns integrantes aqui da Suprema Corte desse país, alguém que é honesto, que jamais mereceria estar passando por isso, e é um sonho meu, sempre foi um sonho meu, fazer com que a história de vida dele, que é muito bonita, é muito emocionante, ele merece uma homenagem como essa em forma de filme. Então, o papel foi absolutamente buscar investidores, Malu. Porque eu não posso fazer como faz o Lula aqui, de buscar dinheiro da Lei Rouanet. Eu não posso pedir dinheiro na Embratur ou na Prefeitura de Niterói para fazer um desfile de escola de samba em homenagem ao Lula, uma campanha antecipada. Então, assim, eu fiz uma coisa obviamente normal, não tem absolutamente nada a esconder sobre isso. Mais uma vez, um filho pedindo, buscando investidores para que possam aplicar nesse projeto cultural e esperar receber algum retorno em função do lucro que esse empreendimento cultural der. Simples assim. Ok, tem as mensagens da matéria do Intercept Brasil mencionam a negociação para o envio de recursos do Daniel Vorcaro e da Entre Investimentos para uma conta do advogado do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, advogado de imigração. Esse dinheiro foi para o Eduardo Bolsonaro ou não foi? Não foi, Malu. Não foi para o Eduardo Bolsonaro. Todos os recursos que foram aportados neste fundo, que é específico para a produção deste filme, eles foram utilizados. De qual fundo o senhor está falando? Oi? De qual fundo? O Heaven Gate? Eu não sei exatamente qual é o nome do fundo. Esse fundo está no nome do advogado do Eduardo Bolsonaro, advogado de imigração. Esse dinheiro vai para o fundo, esse dinheiro é integralmente utilizado para fazer o filme. Agora, para você botar de pé uma estrutura como essa, você criar um fundo, você que cuidar das questões legais, de burocracia, você tem que contratar um advogado de imigração dessa área, e o advogado é um advogado de confiança do Eduardo Bolsonaro, é alguém que cuidou de todo o seu procedimento, o seu processo de green card, é a pessoa que tem expertise, se não me engano, de quase 30 anos nessa área, na advocacia nos Estados Unidos. Mas é um brasileiro que o dinheiro precisava passar para ele, para depois ir para a Gol? Você tem que buscar algum profissional nessa área que possa fazer isso. Então, está dentro do contexto do filme. Mas então, peraí, deixa eu só entender, senador, por que esse dinheiro precisava passar pelo advogado do Eduardo Bolsonaro se existia o Mário Frias e a Go Up? Qual é a necessidade dessa
Qual era a participação do Eduardo? Ele também é captador no filme? É isso? Não, Malu, o advogado, ele é advogado e é gestor do fundo também. Mas ele pagava a Go Up, é isso? Qual é a necessidade? Os detalhes, olha só, a minha participação nisso, Malu, foi buscar investidores. E, mais uma vez, dinheiro privado, ao contrário do que algumas pessoas estão insistindo em falar, né, porque parece que fazem, adoram, não adianta explicar para algumas pessoas a verdade, e fazem questão, né, de distorcer tudo, né, enfim, não vou ficar entrando nesse mérito aqui. Agora, mais uma vez, Malu, esses recursos, qualquer recurso privado que tenha sido aplicado neste fundo foi integralmente para a produção do filme. E se foi algum recurso para o escritório de advocacia, que eu não sei se foi, eu não sei de detalhes, esse advogado, ele é gestor desse fundo e é uma pessoa que é de confiança do Eduardo Bolsonaro, porque fez todo esse procedimento. É importante falar, Malu, que esse fundo, ele é fiscalizado pela SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, que é um órgão sério, é um órgão que faz auditoria, o fundo presta contas para esse órgão de fiscalização do governo americano, é um órgão muito sério, que não tem absolutamente nada de errado. Se tivesse algo de errado, esse fundo, esse órgão já teria feito alguma espécie de notificação, comunicado aos gestores do fundo. Mas então o senhor não sabe se o dinheiro foi todo, pode ter ficado uma parte desse dinheiro com o Heaven Gate? Não posso te afirmar isso, não posso então, afirmar isso. Então o senhor não sabe o destino de todo o dinheiro? O senhor estava cobrando 60 milhões de reais sem saber direito para onde ia o dinheiro? Não, olha só, eu fui buscar investidor. Eu não fui gestão do filme, eu não participei de gestão do filme, não dirigi o filme, nem o ator que me interpretou eu escolhi. Quer dizer, eu não tenho absolutamente nada. O que eu fiz foi buscar um filho, buscar investimento privado para um filme que vai ser feito privado em homenagem ao seu próprio pai. Qual que é a dificuldade de entender isso? Não vão conseguir, Malu, me colocar na mesma vala comum do PT, como se envolvimento com o Banco Master, agora o Flávio Bolsonaro foi pego nisso. Não. Vamos fazer distinção. Senador. Tem envolvimento, tem bandidos nessa história e tem inocentes, tem pessoas que estavam ali de boa fé, como eu estava, buscando investimentos privados para fazer um filme sobre meu pai. E ele merece ir, está pronto o filme. O filme vai acontecer, está em detalhes finais, vai estrear esse ano ainda aqui no Brasil. Então, não é algo como querem induzir, um dinheiro, um investimento que faz algum caminho para depois chegar lá nos Estados Unidos para financiar o Eduardo Bolsonaro. Isso é mentira, isso é criminoso, isso é ilação, isso é torcida contra a gente. Não, o senhor acabou de falar que o dinheiro passou pelo advogado. Mas o senhor acabou de falar que o dinheiro passou pelo advogado do seu irmão. Eu não sei de detalhes, de verdade. Mas o senhor falou que contratou o advogado para fazer a gestão do investimento. Olha só, esse dinheiro foi para um fundo exclusivo. Você não vai botar a palavra na minha boca, Malu, desculpa. O dinheiro vai para um fundo exclusivo para a realização do filme. Tá, e a Go Up não faz parte desse fundo e nem o Mário Frias? Que eu saiba, não. Pelo que eu estou acompanhando de vocês, não. E pelo que eu soube até agora, também conversando com eles, não. Senador, o senhor está insistindo que não tem problema ter ido atrás de dinheiro para captar recursos para o filme do seu pai. A Polícia Federal fez uma investigação, tem um inquérito cuja relatoria de André Mendonça, que inclusive foi indicado para o Supremo pelo pai do senhor. A Polícia Federal já tem demonstrado nas investigações que Daniel Vorcaro não dava dinheiro para políticos, para autoridades, porque ele gostava dos políticos ou das autoridades. Ele tinha interesses, ele buscava, muito provavelmente, que a polícia está investigando, proteção. É muito improvável que Daniel Vorcaro tenha um interesse pelo cinema nacional. Alguma coisa ele queria dando esse dinheiro. O senhor está insistindo na sua defesa que esse dinheiro é um dinheiro privado, como se isso fosse sinônimo de um dinheiro limpo. A gente sabe os rolos do Daniel Vorcaro, o impacto, o buraco que ele causou no fundo, no FGC. A gente sabe que tem dinheiro público também na teia do Daniel Vorcaro, como dos fundos de previdência, por exemplo, do Rio de Janeiro, 1 bilhão. BRB também, enfim, a teia do Daniel Vorcaro não é limpa. Por que o senhor foi bater numa teia que não é limpa para pegar dinheiro para o filme do seu pai? Bom, vamos por partes aqui. Primeiro, eu sou apresentado a ele
pelo Thiago, né, que é uma pessoa que tem uma empresa que trabalhava com entretenimento. Uma conversa que eu tive com ele, eu falei, eu tenho esse projeto aqui de fazer um filme do presidente Bolsonaro, estou com dificuldade de arrumar investidores, né, porque você imagina, a gente está no governo Lula, a Polícia Federal atuando, perseguindo os opositores políticos aqui, Bolsonaro sendo vítima de uma perseguição que a história ainda vai mostrar a sua inocência, que ele é um verdadeiro herói, mas ele foi vítima de uma grande farsa e está pagando com a sua liberdade por isso. As pessoas têm medo de fazer um investimento num filme como esse, né, Júlia? Então, vou deixar bem claro isso. Eu conheci ele em dezembro de 2024, exclusivamente para tratar disso. Qualquer mensagem que apareça daqui para frente, qualquer mensagem que já apareceu, o meu contato, os meus contatos, sejam por telefone ou pessoalmente com ele, foram exclusivamente para falar do filme, uma conversa monotemática. Ninguém imaginava naquela época que isso pudesse ser, que pudesse ser possível. Senador, todo mundo já sabia que ele era enrolado em 2024. Desculpe interromper o senhor, só para colocar o raciocínio. Todo mundo sabia em 2024 que ele era enrolado. Seu pai fez uma postagem dizendo que ele fazia parte do sistema. Olha, eu posso falar? Por favor. Obrigado. Vocês E o pau tá quebrando, viu? estão dizendo que, né, eu devia ter obrigação de saber de algo que o Brasil inteiro não sabia. Na época, em dezembro de 2024, ele era um banqueiro, né, que frequentava as altas rodas do Supremo, participava de um monte de festas com grandes empresários, financiava diversos eventos, inclusive o Daniel Vorcar, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo. Programa do Luciano Huck, entre 2025 e 2026. É dinheiro sujo? É dinheiro sujo? Vocês sabiam da origem desse dinheiro? Eu acho que não. Acho que vocês agiram de boa fé. Como eu também fui buscar de boa fé. Qual é o interesse do Vorcar em mim? Ele viu, eu acho, né? Tem que perguntar para ele qual seria o interesse, por que ele quis financiar o filme desse jeito. Eu imagino, Júlia, que seja com a expectativa de retorno desse investimento. Porque ele bota um dinheiro, não fez doação, não está me fazendo favor. Eu, como senador da República, na oposição do governo, não era mais o presidente Bolsonaro. Eu não tinha absolutamente nada a oferecer em troca para ele, como tem a oferecer os integrantes do governo Lula, tá? Então foi uma relação completamente contratual. Ele bota um dinheiro com a expectativa de receber um percentual em cima do lucro desse filme, que vai ser um filme com uma grande bilheteria, um filme que está maravilhoso. Então não queiram me misturar, porque é por isso que eu estou pedindo a todo momento essa CPI do Banco Master, mais do que nunca ela é necessária, que é para separar bandido de inocente. Eu não vou aceitar me vincularem a esses contatos espúrios que o governo do PT tem com o Vorcaro. Eu não me reuni no escurinho do cinema com ele, não. Quando eu falo, Júlia, que eu nego, na verdade, que conhecia, que eu tinha contato com ele, é porque tinha uma cláusula de confidencialidade nesse contrato. A minha relação com ele era exclusivamente para o filme. Se eu falo assim, não, eu conheço o Vorcaro, a pergunta seguinte, qual ia ser? Qual a sua relação com ele? Eu ia ter que falar do filme. Como nós acabamos de ver, o que era para ser uma entrevista de acariação acabou se tornando em uma exposição de contradições de ambos os lados. Enquanto o senador Flávio Bolsonaro manteve a postura de que buscou recursos estritamente privados e legítimos, a sua resposta sobre os investimentos milionários feitos pelo mesmo banqueiro Vorcaro na própria emissora mudou completamente o rumo da conversa. E diante de acusações e defesas tão acaloradas, o pedido por uma CPI do Banco Master parece ser o próximo capítulo inevitável dessa história, para trazer tudo a limpo. Mas e você? O que você achou dessa entrevista, da resposta de Flávio Bolsonaro? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like para que eu possa continuar trazendo vídeos como esses recentes para todos vocês. Então deixa o seu like, compartilha esse vídeo e também deixa a sua opinião aí nos comentários. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.